Bem, sejam bem-vindos à nossa aula número 4 de História de Missões, e vamos seguir falando hoje sobre as missões na Idade Moderna. Já vimos o que aconteceu na Igreja Primitiva, o que aconteceu na Igreja medieval, e agora estamos vendo o que está acontecendo na Idade Moderna, que é realmente a fase onde verdadeiramente ocorre a ação missionária, o trabalho missionário de forma intencional. O movimento metodista, nós concluímos a aula passada falando sobre os moravianos, né? Vimos que os moravianos influenciaram muito, fizeram um trabalho missionário fantástico e influenciaram muitas pessoas importantes, inclusive John Wesley, como nós vamos ver agora. E aí nós vamos ver o movimento metodista. Nos primeiros 50 anos do século XVIII, as igrejas da Inglaterra, a oficial e a dissidente, entraram em decadência. Os cultos eram formalistas e os seus membros eram dominados por uma crença intelectual, mas sem poder moral sobre o povo. A Universidade de Oxford reunia de indivíduos com ideais puritanos e pietistas, e um grupo destacou-se dos demais, o chamado o Clube Santo, ou Devoradores da Bíblia, ou como posteriormente foram chamados de metodistas, como eram frequentemente ironizados. Era um grupo organizado por Carlos Wesley e seus amigos, o qual possuía os seguintes objetivos: levar uma vida santa e sóbria, receber comunhão uma vez por semana, cumprir fielmente os seus devocionais particulares, estudar a Bíblia em grupo durante 3 horas por dia, visitar os cárceres regularmente, e 2 dos membros do Clube Santo se destacaram como pregadores avivalistas. E esses, então, são exatamente John Wesley e Carlos Wesley. E aí, sim, eles dois que eram irmãos, que vão dar origem ao movimento metodista, especificamente, e dentre esses grandes avivalistas que surgiram influenciados pelos moravianos, estão George Whitefield. Impulsionado por uma experiência de novo nascimento, em 1735, começou a pregar em Bristol e seus arredores, com notável êxito. As multidões vinham arrependidas e convertiam-se ao Senhor Jesus. Depois partiu para a Geórgia, onde esperava servir como pastor, e como não podia deixar só o trabalho na Inglaterra, convidou John Wesley para substituí-lo. O segundo importante avivalista, então, consequência do movimento moraviano, influenciados pelo movimento moraviano, foi John Wesley. Ainda quando estavam em Oxford, tornou-se líder do Clube Santo por ser o único do mesmo ordenado ministro pela Igreja Anglicana. Viajou para a Geórgia para ser pastor entre os índios norte-americanos. Uma coisa que é interessante a gente saber é que John Wesley e George Whitefield e Carlos Wesley, o irmão de John Wesley, eles não tinham intenção de formar uma nova denominação, uma nova igreja. Eles só desejavam que a própria igreja anglicana, da qual eles faziam parte, experimentasse esse despertamento, esse avivamento espiritual, essa vida verdadeira que eles experimentaram através do movimento moraviano. Então, observe como uma coisa vai influenciando a outra, né? Os pietistas influenciaram os moravianos e favoreceram o surgimento dos moravianos. Os moravianos influenciaram George Whitefield e John Wesley, que vão ser 2 grandes avivalistas desse período. E aí nós vamos vendo como Deus vai usando as coisas e como vão fazendo as coisas. Então, John Wesley era ministro da Igreja Anglicana, desses todos, era o único que era ordenado pela igreja,
e por isso ele era o líder desse chamado Clube Santo. George Whitefield queria que John Wesley ficasse substituindo em Bristol, onde ele havia pregado, porque ele iria para a Geórgia, nos Estados Unidos, como pastor. Só que John Wesley também resolveu viajar para a Geórgia e ser pastor entre os índios americanos. Durante esta viagem, entrou em contato com irmãos morávios, e esta viagem trouxe uma grande marca para a sua vida. Quando o navio encontrava-se sob forte tempestade, Wesley percebeu que os irmãos morávios cantavam e glorificavam a Deus, enquanto ele tremia de medo, vendo a morte se aproximar a cada instante. Ao interrogar a um dos irmãos sobre a razão daquele estranho comportamento, recebeu como resposta a certeza da salvação em Cristo. Esta resposta o conduziu a um questionamento sobre a sua própria vida, e mais tarde, em 1738, já de volta à Inglaterra, teve a sua experiência com Cristo. E aí a gente observa também como que essa igreja, que já vinha da reforma, que já era consequência também do período reformado, como as pessoas que estavam nessas igrejas, na verdade, muitos não eram convertidos de fato. Estavam convenientemente na igreja, nasceram ali, a família era da igreja. John Wesley era, inclusive, pastor da igreja anglicana, sacerdote da igreja anglicana, mas ainda não tinha tido uma experiência com Cristo. E teve essa experiência exatamente por influência dos moravianos. Após este acontecimento, Wesley aceitou a proposta de Whitefield para continuar o trabalho desenvolvido em Bristol. Então, ele vai ficar na Inglaterra. Estes dois pregadores, mais tarde, se separaram por motivos teológicos. Whitefield seguiu o calvinismo ortodoxo, enquanto Wesley concordava com o arminianismo. Whitefield recebeu o apoio da condessa de Huntingdon, na região de Gales, fundou a Igreja Metodista Calvinista. E Wesley, embora não estivesse interessado numa nova denominação, continuou ligado ao anglicanismo por algum tempo, mas deu uma forma organizada ao movimento metodista e acabou tendo que se separar da Igreja Anglicana. As pessoas reuniam-se em casas particulares, pois depois passaram a reunir-se em locais próprios para o movimento. Os leigos passaram a ter autoridade para ministrar a palavra, desde que possuíssem uma vida piedosa. Havia classes separadas para as mulheres e não demorou a surgir entre elas pastores de vida piedosa. Não era a intenção do movimento separar-se da igreja anglicana. No entanto, este passo teve que ser dado face à oposição do clero inglês e à independência dos Estados Unidos. Os metodistas não aceitavam mais os ditames dos bispos ingleses, o que forçou John Wesley a nomear superintendentes entre os pregadores leigos na Nova Inglaterra, na América, nos Estados Unidos, em 1784. Apesar do constrangimento, Wesley morreu em 1791 e, depois de alguns anos, o movimento metodista inglês separou-se da igreja anglicana. Movimento avivalista nos Estados Unidos da América. Os reavivamentos periódicos são uma característica do cristianismo teutônico anglo-saxão e do cristianismo norte-americano. Então, nós vamos observar que esses reavivamentos se tornam uma característica durante um período nesse cristianismo inglês e norte-americano. São dois países que vão ser assim os focos, os berços dos grandes avivamentos da história. A necessidade de alcançar os não crentes e fortalecer os crentes parecem ter motivado esses avivamentos espirituais. O grande avivamento mais calvinista começou com a pregação de Theodor Frelinghuysen. As congregações holandesas reformadas de New Jersey, em 1726,
O avivamento estimulou uma vida moral e espiritual entre o povo. O trabalho de Theodore influenciou os pastores protestantes, Gilbert Tennent e William Tennent Jr., que se tornaram chamas vivas do reavivamento entre os escoceses e irlandeses das colônias do centro. Whitefield, quanto de sua passagem pelos Estados Unidos, encontrou sólida base para o reavivamento em 1739. O reavivamento, que tinha começado entre os calvinistas, logo se espalhou por toda a colônia americana congregacional, graças aos esforços de Jonathan Edwards. Uma coisa também que nós precisamos estar conscientes é que quando se fala aqui de avivamento e reavivamento, não são esses movimentos mais recentes que muitos chamam de avivamento, certo? Os avivamentos e os reavivamentos, necessariamente, não tinham a ver com essa manifestação de batismo no Espírito Santo e dons espirituais. Não tinha a ver com isso, certo? As pessoas eram, sim, despertadas, havia uma profunda consciência de pecado, de arrependimento, começava a surgir um desejo de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, as pessoas devoravam a Bíblia, um desejo ardente de orar, de buscar a presença de Deus, um desejo ardente de santificação e de pregar o Evangelho. Na verdade, isso é a essência dos avivamentos. Essas outras manifestações, como dons espirituais e batismo no Espírito Santo, isso vai acontecer já no século passado, 1900 e pouco. Aí é que aparecem essas características e que as pessoas começam a chamar como avivamento ou despertamento. Mas os primeiros avivamentos da história, eles não tinham essas características, eles eram diferentes. Edwards, então, formado precocemente por Yale, em 1720, aos 17 anos, tornou-se pastor em Northampton, a oeste de Massachusetts, em 1727. Embora lesse os seus sermões, sua simplicidade de vida e oração exerceram grande impacto em sua gente. O seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, é um impressionante exemplo do seu poder no púlpito. O reavivamento começou em 1734 e atingiu seu ponto máximo em 1740. Então, o efeito dos avivamentos e dos grandes avivamentos da história não eram as manifestações de dons espirituais, era conversão de vidas. Eram as pessoas que ouviam a palavra, se arrependiam, tinham consciência do seu pecado, consciência de que precisavam de Deus e entregavam a sua vida para Jesus. Essas eram as características, isso era realmente os avivamentos de que a história fala, tá? Então, a gente precisa estar consciente disso. Os presbiterianos das colônias do centro levaram para o sul as chamas deste avivamento. Samuel Davis, em 1723 a 1761, foi o líder do avivamento entre os presbiterianos da Virgínia. Ele iniciou com a literatura religiosa por Samuel Morris para os seus vizinhos, em sua casa de leitura, certo? Uma outra coisa também importante que a gente precisa observar é que esses avivamentos ou reavivamentos, esses primeiros avivamentos e reavivamentos, na verdade, eles não surgiram entre os que hoje se chamam de pentecostais, que naquela época nem existiam. Muitos deles não surgiram nem entre os batistas, e nem a origem desses avivamentos também não foram necessariamente entre os metodistas, mas foram entre os presbiterianos, ou os reformados, como são conhecidos também. A fase batista de avivamento no Sul surgiu do trabalho de Shubal Stearns, em 1706 e 1771, e Daniel Marshall, da Nova Inglaterra. Quando fala aqui de Nova Inglaterra, está se referindo aos Estados Unidos, e nós estamos aqui no contexto dos Estados Unidos. O metodismo avivalista também tomou as rotas do Sul, graças aos esforços de Devereux Jarrah,
um ministro episcopal e de pregadores leigos durante o movimento. O movimento caracterizou-se por alcançar resultados incomuns. Entre 30 e 40 mil pessoas e 150 novas igrejas foram acrescentadas somente na Nova Inglaterra, numa população de 300 mil. Outros milhares passaram a integrar as igrejas das colônias do Sul e do Centro. Verificou-se um fortalecimento moral nos lares, no trabalho e no lazer. Essas eram as características dos avivamentos. Salvação de vidas. Muitas pessoas se convertiam, surgiam igrejas, as igrejas cresciam, se multiplicavam, e a vida das pessoas, a vida moral das pessoas, tanto nas suas casas, quanto no trabalho ou no lazer, mudavam completamente. Era realmente uma vida de santidade. Universidades como Princeton, Columbia, Hampton, Sydney foram criadas para formar ministros para suas congregações que surgiram. Então, outra coisa interessante é que muitas universidades nos Estados Unidos e até em outros lugares, elas surgiram para formar pregadores, para formar pastores e para formar missionários. Elas não tinham simplesmente um foco acadêmico, secular, de formar profissionais, era de formar realmente ministros para a igreja. Depois elas foram se transformando oferecendo outros cursos mais profissionalizantes, mais secularizados. Mas o princípio de muitas universidades, fruto dos avivamentos, era justamente formar ministros e missionários. O trabalho missionário foi impulsado por homens como David Brainerd, que, com grande sacrifício pessoal, empenhou-se na obra missionária entre os índios. E nós vamos ver um pequeno resumo de alguns grandes missionários que fizeram parte dessa história. Whitefield fundou um orfanato em Bethesda, Geórgia, e muitas outras entidades humanitárias devem sua origem ao avivamento. Mudanças no ambiente mundial e religioso no final do século XVIII contribuíram para a rápida difusão do cristianismo no século XIX. A grande época das missões modernas, que se inicia com Carey e vem até os nossos dias. E aí nós estamos agora passando a ver o alcance missionário dos protestantes especificamente, certo? Saindo já especificamente dentro desse período da Igreja Moderna, ok? A Revolução Francesa. Então, nós vamos ver aqui algumas mudanças no mundo que também influenciaram e favoreceram esse movimento missionário. A Revolução Francesa modificou o quadro político da Europa e prejudicou a ação missionária da Igreja Católica Romana, pois a França cortou efetivamente o sustento financeiro destinado a missionários católicos e seus projetos. As religiões não cristãs, como o hinduísmo, budismo e islamismo, não mostravam interesses de expansão. As igrejas genuinamente evangélicas estavam sob a influência dos movimentos avivalistas ocorridos no século XVIII e eram abertas para a verdade acerca de missões como responsabilidade de clérigos e leigos. Por causa disto, o número de voluntários leigos para levar o evangelho a outros povos foi grande. Os ideais missionários transformaram-se em ação missionária no final do século XVIII. Vamos ver, então, como foi esse alcance missionário em diversas partes do mundo. E nós vamos começar aqui pela Índia e Ásia Central. Missionários pioneiros nestes dois locais, né? A Ásia Central e, especificamente, a Índia. O primeiro deles foi William Carey. William Carey é considerado o pai das missões modernas. Foi o primeiro a chamar a igreja, tratar de fazer um despertamento missionário na igreja, conscientizando as igrejas e os cristãos de que a responsabilidade missionária era de cada um,
tanto dos crentes em si quanto da igreja, e que esse trabalho precisava ser feito de forma organizada e de forma intencional, certo? Então, ele é considerado o pai das missões modernas. E ele é quem vai também criar a primeira missão para enviar missionários, instituição missionária para enviar missionários para outros lugares, e ele é o primeiro missionário a ser enviado por essa instituição missionária também. Então, vamos conhecer um pouco de William Carey. Nasceu na Inglaterra em 1761, de família pobre. Seu pai era tecelão e ele próprio sapateiro, dos 16 aos 28 anos. Converteu-se na adolescência e associou-se ao grupo batista, desenvolvendo aos poucos sua filosofia de que missões era a responsabilidade principal da igreja. A princípio foi rejeitado, mas não desistiu nem calou-se. Na primavera de 1792, publicou um livro intitulado Uma Inquirição sobre as responsabilidades dos cristãos em usarem meios para a conversão dos pagãos. Depois de publicar este livro, Carey falou a um grupo de batistas de Nottingham, Inglaterra. Desde então, os ministros organizaram uma junta de missões que ficou conhecida como a Sociedade Batista Missionária. E essa é a primeira instituição missionária do mundo, certo? Depois de tudo que nós já vimos já na era moderna. O primeiro missionário nomeado foi John Thomas, médico que foi para as Índias juntamente com Carey. Realizações de Carey. Em 19 de novembro de 1793, chegou às Índias, a Índia, né? Quando fala aí as Índias, está falando do país Índia. Traduziu a Bíblia, estabeleceu escolas e instalou uma igreja batista em Malda. Em Serampore, perto de Calcutá, fez 3 traduções da Bíblia para o bengalês, o sânscrito e o marathi. E por que tantas assim? Porque cada povoado da Índia tem um idioma diferente. São muitos idiomas na Índia. Não existe uma língua só oficial. Muitos idiomas. Então, cada povoado, cada região, cada província ali tem um idioma diferente. Então, Carey se preocupou de traduzir a Bíblia para muitos desses povoados. Então, olha só como era difícil, porque tinha que aprender o idioma, tinha que organizar a gramática que não tinha e tinha que fazer a tradução da Bíblia. Então, era muito trabalho e muito tempo investido nisso. Tradução não é coisa que se faz de forma rápida. Em 1819, fundou o Colégio de Serampore para fundadores de igrejas e evangelistas entre os nativos da Índia. A vida deste missionário foi cercada de dificuldades. O início de seu ministério foi marcado pela perseguição da Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia inglesa responsável pela administração e pelo comércio da Índia, porque a Índia era uma colônia inglesa, que obrigou a se instalar no interior, expondo a si e a sua família à malária. O fim trágico desta sua estadia no interior foi a perda de um filho e o estado débil em que ficou sua esposa. Em 1834, Carey faleceu, deixando sua marca na Índia. Quando vocês assistirem o filme sobre William Carey, vocês vão ver como foi difícil a vida desse missionário. As lutas que ele passou, mas ele não desistiu e como ele perseverou em fazer a obra missionária na Índia. Outro missionário importante, pioneiro, é Adoniram Judson. Chegaram à Índia em 1812, associaram-se a Carey durante algum tempo. Vieram dos Estados Unidos juntamente com outros missionários. Ainda na universidade, formou juntamente com Samuel Hilles a Sociedade dos Irmãos. O interesse deste pequeno grupo de Andover levou à formação da Junta Americana de Comissários para Missões Estrangeiras. Trabalharam em Rangoon, Burma, estudaram o birmanês e receberam ajuda de George
impressor que lentamente imprimiu partes da tradução da Bíblia feita por Adoniram. Usaram como estratégia a construção de um zayat, espécie de palhoça utilizada pelos mestres indianos para orientar o povo em suas filosofias. Só que, claro, eles utilizavam para pregar o evangelho. Em 1824, Adoniram e Jonathan Price, médico missionário que o acompanhava, foram presos e durante quase 1 ano e meio permaneceram em prisão. Tempos depois, perdeu a sua esposa Nancy e sua filha Maria, vítimas da febre. Em 1840, concluiu a Bíblia birmanesa. Então, se você considerar os anos, quando ele começou a tradução e quantos anos, quando ele concluiu, você vai ver que são mais de 20 anos, ou cerca de 20 anos, só para traduzir a Bíblia em um idioma. Em 1834, casou-se com Sarah Boardman, que morreu em 1826. E casou-se, então, com Emily Chubbuck, que era escritora. Em 1850, morreu Adoniram, e em 1854, Emily, sua última esposa, também faleceu. George e Sarah Boardman chegaram à Índia no final da Guerra Anglo-Birmanesa e trabalharam com os Karens, em Tavoy. Com a conversão de um homem que causava terror na região, os Boardman puderam mostrar o real valor do Evangelho, trazendo muitas vidas ao conhecimento do Senhor Jesus. Em 1831, Jorge faleceu e Sarah continuou firme na evangelização deste povo. Entretanto, nos últimos meses da vida de Jorge, 57 Karens foram batizados e a igreja de Tavoy possuía 70 membros. Sarah fundou uma escola para meninas, escreveu hinos e material didático em birmanês, traduziu parte do livro O Peregrino e não desistiu deste povo, mesmo após contrair matrimônio com Adoniram Judson. Kotabio, que foi esse homem que causava terror na região e convertido ao evangelho, tornou-se um líder dedicado a esta igreja. Henry Martin, outro missionário pioneiro, era um ministro anglicano, solteiro, nomeado capitão da Companhia das Índias Orientais, seguiu para a Índia em 1805, encontrando-se com Karen. Como capelão, seu trabalho era com os empregados e famílias da companhia, dessa Companhia das Índias Orientais. No entanto, entusiasmou-se com missões, traduzindo o Novo Testamento para o hindustani, persa e árabe. Faleceu em 1812, aos 31 anos de idade. Então, outra coisa que a gente observa é que muitos missionários morreram bem jovens. Alexander Duff chegou em Calcutá em 1830 e tornou-se o primeiro missionário da Igreja Escocesa para o exterior. Sua estratégia para ensinar artes e ciências ocidentais em inglês para a elite cultural da Índia. Então, essa era a estratégia, ser professor de artes e ciências orientais em inglês. Através deste método, pôde introduzir o estudo da Bíblia. Recebeu o apoio de Carey e de Ram Nohum Roy, um brahmane culto e liberal. E observe que todos esses missionários que foram chegando posteriormente à Índia, todos eles tinham como ponto de referência e ponto de apoio William Carey. Apesar do grande número de alunos, mais de 300, Duff, no período de 3 anos, só conseguiu batizar 4 pessoas. Mesmo assim, a conversão dos 4 trouxe uma série de conflitos, deixando seu trabalho prejudicado por algum tempo. Durante toda a vida de Duff, foram registradas 33 conversões, cujo fator positivo é que estes convertidos gozavam de posição privilegiada na sociedade indiana e serviram de missionários e líderes leigos. Outro missionário, John Clogg.
juntamente com sua esposa, foram enviados pela Missão Batista Americana para Ongole, a fim de realizarem um trabalho evangelístico com os párias, que foram batizados aos milhares. Vamos agora para a África. Então, nós vemos que a Índia recebeu muitos missionários, teve várias traduções da Bíblia para os mais diferentes dialetos e línguas que havia e há ainda na Índia, mas nós percebemos também que o trabalho missionário na Índia não permanece muito forte. Ele sempre tem altos e baixos, e quando o missionário que está ali morre ou retorna e vem outro missionário, o missionário vai para outro lugar, tem que começar tudo do zero, e aqueles irmãos que estão ali vão se enfraquecendo e não tem muita força, não tem muito vigor. Tanto é que a Índia hoje, depois já de praticamente passados 3 séculos já, a Índia continua sendo um povo não alcançado e um povo que necessita muito do Evangelho. Vamos agora dar um pulinho à África. Vamos ver o que aconteceu na África. As missões modernas penetraram a África através dos irmãos morávios, na cidade do Cabo. No final do século XVIII, a Sociedade Londrina que está se referindo a Londres, Inglaterra, enviou seus missionários que permaneceram ao sul do rio Orange, nas regiões costeiras. O avanço missionário se moveu do sul para o norte. Batistas, anglicanos e presbiterianos firmaram-se na costa ocidental. Assim, 3 bases missionárias foram criadas para atender o continente. A costa oeste, especificamente Serra Leoa, a costa leste, Etiópia e Quênia, e o sul, a cidade do Cabo, certo? Então, o leste, o oeste e o sul da África, cada parte dessas, estrategicamente, tinha uma base missionária. E dali, desses 3 pontos, é que o objetivo era chegar ao norte e ao interior da África. E aí os primeiros missionários para a África, Robert e Mary Moffat, considerado o patriarca das missões modernas na África do Sul. Foi evangelista, tradutor, educador, diplomata e explorador. Uma coisa interessante também é que os missionários, eles não desempenharam só um papel missionário. Eles tinham também outros papéis, às vezes políticos, às vezes, inclusive geográficos, que nós vamos ver que esse Robert Moffat e outro que nós vamos ver agora em seguida também, foram eles que mapearam os primeiros mapas da África, o primeiro mapeamento da África de rios, de acidentes geográficos, de montanhas, de cadeias, de desertos, etc., etc., de todo o relevo da África foi feito por missionários. Esse é um legado que os missionários e o Evangelho deixou para o mundo. Não fosse isso, talvez a África ainda não teria um mapa como nós temos hoje. Então, ele enfrentou o mau testemunho dos missionários que chegavam ao continente africano, razão pela qual não se deteve na cidade do Cabo, cujo missionário pioneiro foi John Vanderkamp, que trabalhou com os Hotentotes, de 1799 a 1811. Saindo da cidade de Cabo, Robert trabalhou em Namanqualândia, região do norte da cidade do Cabo. Estabeleceu uma base missionária em Curumã com os Bechuanas, povo hostil e supersticioso, mas que Moffat soube se impor como diplomata e líder militar, respeitado entre eles devido aos seus esforços para solucionar os problemas com as tribos inimigas. Então, algumas vezes nós vamos encontrar os missionários como líderes militares, sendo pacificadores, né? E a gente vai ver também ao longo da história que, em alguns casos, se utilizaram forças militares mesmo, forças armadas, para levar o evangelho a certos lugares.
O início do seu ministério foi marcado por poucas conversões, uma vez que a maior dificuldade era a comunicação com os africanos. Mas a partir do momento que ele se dispôs a aprender a língua do povo, esta barreira não mais persistiu. No entanto, levou 29 anos para traduzir a Bíblia, para um idioma só. Em 1829, quase uma década após sua chegada, foram batizados os primeiros convertidos. Em 1838, foi construída uma grande igreja de pedra e, após 53 anos na África, partiu com sua esposa para a Inglaterra. David Livingstone, este é um dos grandes nomes dos missionários na África. Este foi o grande geógrafo que mapeou muitos locais e muitas partes da África. E ele era um missionário, e ele é exatamente aquele que o pastor Daniel sempre conta a experiência, que ele fez muitas alianças com diferentes tribos, e uma vez, quando uma tribo capturou, que ele levantou as mãos, que viram as marcas das cicatrizes dos pactos que ele tinha feito com as tribos, saíram todos correndo, porque viram que ele tinha muitas alianças. Então, se alguém se levantasse contra ele, os aliados viriam para defendê-lo, né? Então, é este, David Livingstone. David Livingstone nasceu em Blantyre, na Escócia, no dia 19 de março de 1813. Estudou medicina e, levado por ideais humanitários e pela sede de aventuras, oferece seus serviços à Sociedade Missionária de Londres. Em 1840, é ordenado missionário e, com 28 anos, embarca pela primeira vez em direção à África, chegando a Curumã, o posto mais avançado da exploração europeia no continente africano. Nas missões na selva, além de evangelizar os povos africanos, realizava atendimento nos postos médicos, ensinava a população a cultivar a terra e a criar animais. Acompanhado de alguns nativos, Livingstone atravessou florestas, planícies, aglomerações indígenas e fez anotações de tudo o que vivenciou. Aprendeu o idioma dos nativos e conquistou a confiança de alguns povos. Livingstone era um missionário metodista que se opunha ao tráfico de escravos. Entretanto, entrando em choque com os traficantes holandeses. Em 1855, atravessou a África Meridional de um extremo a outro, encontrando rios, lagos e cataratas. Em 1858, é homenageado pela Rainha Vitória, sendo nomeado cônsul britânico na costa oriental da África. Faleceu em Old Tambo, Zâmbia, na África, no dia 1º de março de 1873. Seu coração foi sepultado sob uma árvore, Nepundu, na África, e seu corpo foi enterrado em Westminster, na Inglaterra. Então, esse é um pouco do testemunho, e também você pode ler as biografias desses missionários, que são riquíssimas, são maravilhosas, você fica assim impressionado com o desprendimento desses homens, com o que eles passaram, o que eles enfrentaram, a coragem, a ousadia, os perigos, mas mesmo assim eles não desistiram, eles foram até o final, cumprindo a missão que lhes foram dadas. E a gente vê que no meio disso tudo, esses missionários não só levaram o evangelho para esses povos, mas eles levaram muitos outros benefícios para esses povos e, inclusive, para o mundo. Então, aqui finalizamos a nossa aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos e até mais.